Você já comprou a briga de alguém? O que eu quero dizer com isso? Em alguns momentos da vida, nós nos metemos em brigas e problemas que não são nossos. E acabamos nos envolvendo em imbróglios, em coisas que às vezes a gente nem estava quando aconteceu. Eu sou uma pessoa que tem um senso de justiça muito aguçado. E esse senso de justiça muito aguçado por várias vezes me colocou em situações bem complicadas. No trabalho, na vida pessoal. Eu sou uma pessoa que defende muito, né? Quem eu amo, quem eu gosto, quem eu tenho algum tipo de proximidade. E isso às vezes é muito complicado porque tem situações às vezes que as pessoas, né, se colocam, se metem, que como você não estava, você não tem como saber de fato como aconteceu, mas você acaba às vezes comprando aquela briga porque é alguém que você ama, é alguém que você gosta, é alguém que faz parte da sua vida e você quer proteger. É importante a gente sempre analisar que a pessoa, ela se mete em alguns problemas e muitas vezes ela não dá conta de resolvê-los sozinha. E quando você compra o barulho de alguém, você se mete em um problema que não é seu, um problema que muito provavelmente você vai resolver e a pessoa vai se envolver em outro problema ou em outros problemas. E você vai estar sempre ali para resolver essas questões, porque a pessoa vai se acostumar a te ter como resolvedor dessas questões, né, desses problemas. E você não se posicionar, não deixar com que essa pessoa, né, tenha consequências das suas atitudes, das suas escolhas, faz com que essa pessoa tenha você como um porto seguro. E sempre que você resolve uma questão para ela, ela fica livre para arrumar outras questões para serem resolvidas. Tem uma frase que uma amiga de trabalho disse para mim e que eu guardei muito e quando me vejo em certas situações complexas, né, resolvendo problemas de outras pessoas, eu lembro dessa frase. Se você for pau para toda obra, sempre vai ter obra. Ou seja, se você estiver ali disponível para resolver problemas, demandas, situações de alguém, esse alguém vai ter sempre situações que precisam ser resolvidas e ela sabe que você vai se disponibilizar a resolver. Quando a gente entra no âmbito familiar, é muito mais complicado, né? A gente ter essa maturidade de entender que a gente não tem que comprar o barulho de ninguém em certas situações. Porque família, né, é uma parte que pega muito na nossa vida, né? É um calcanhar de Aquiles, né? Porque mãe, pai, irmão, avó, tio, tia são pessoas, né, irmãos também, primos, enfim, familiares, né? São pessoas que convivem com a gente desde sempre e que a gente tem uma ilusão de que aquelas pessoas são perfeitas. E na verdade não são. São pessoas que vão arrumar problemas, que vão ter problemas, que vão te trazer problemas. E se você for uma pessoa que está acostumada a ser o resolvedor, né, a pessoa que traz a solução para o problema, quando tiver um problema, as pessoas sempre trarão esse problema para você. E eu, por muito tempo, fui essa pessoa que resolvia problemas de outras pessoas. E essas pessoas sempre correram para mim quando elas tinham problemas.
E isso me fazia, não vou dizer bem, mas fazia eu me sentir importante dentro da família, dentro dessas relações. Faziam com que eu me sentisse uma pessoa, nossa, eu sou uma pessoa importante, eu sou uma pessoa que tem uma inteligência emocional muito boa, né? Que as pessoas me procuram para ajudar elas a resolver problemas. Na verdade, elas não me procuravam para ajudar elas a resolver problemas. Elas me procuravam para que eu resolvesse o problema delas. E de fato eu resolvia. Em vários momentos eu me senti muito cansada, muito sobrecarregada mentalmente. E eu sempre achava que era o trabalho, que era a minha rotina de estudos, entre outras coisas que eu tinha que fazer para mim e por mim. Eu nunca parei para analisar e pensar num giro de 360 graus o que realmente me trazia aquela sensação de cansaço mental. E aí eu acabava não resolvendo tantas coisas para mim, diminuindo a quantidade de coisas que eu fazia para mim, porque eu achava que eu estava fazendo muita coisa para mim, dando conta de muita coisa, e eu não precisava. E depois aconteceram situações na minha vida, né, que me fizeram entender que o cansaço mental que eu tinha não era somente pelas coisas que eu fazia para mim, era por conta das demandas das outras pessoas que eu acabava assumindo, né? Eu acabava pegando coisas de todo mundo para resolver. E quando era a hora de resolver as minhas coisas, eu tinha que resolver sozinha. E é complicado você se colocar muito no lugar de disponível para resolver a vida de todo mundo, porque você precisa resolver a sua vida também. E na hora que você tiver que resolver a sua vida, você vai ter que provavelmente resolver sozinho. E isso é algo que me faz refletir muito. Teve situações também no meu trabalho que aconteceram que eu fui lá, comprei o barulho de alguém, resolvi, me indispus com pessoas que eu não tinha nenhum problema. Eu não tinha nenhum problema com essas pessoas. E eu me indispus com essas pessoas por conta de uma amizade que eu tinha. E pasme, hoje essa pessoa não é próxima, essa pessoa não me manda uma mensagem para saber se eu estou bem, se eu não estou, como é que estão as coisas. Mas naquele momento, naquela época, era uma pessoa importante que eu tinha amizade. E eu fui lá e comprei o barulho dessa pessoa. E depois de um tempo, eu olhando, analisando a situação, falei, meu Deus, eu comprei barulho de uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de contato. Nós, de fato, não somos amigas, né? Aquela relação, ela não ultrapassou o âmbito profissional, ela ficou ali. Mas eu, como eu sou, eu tenho essa coisa de ser a pessoa que resolve, eu tenho trabalhado muito isso em terapia, porque você não pode abraçar o mundo e querer resolver o problema de todo mundo. Não tem como. E para mim é um pouco difícil sair desse lugar de disponibilidade a resolver os problemas alheios, mas eu tenho tentado um dia de cada vez e eu tenho conseguido entender que tem problemas das outras pessoas que são delas e elas vão ter que resolver sozinhas, porque eu também sou ser humano e eu também tenho problemas. Eu também tenho demandas, eu também tenho dúvidas, eu também tenho situações que precisam ser resolvidas. E me olhar por esse lado tem sido muito interessante, porque eu tenho percebido que realmente as pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Né? É um pouco difícil entender isso, meu Deus, a pessoa fez aquilo ali comigo, ai, mas ela só fez porque eu permiti, mas eu não permiti, você permitiu. Você deu autorização, uma autorização inconsciente, mas você deu, você permitiu que essa pessoa fizesse isso com você, você permitiu que essa pessoa te tratasse dessa maneira, você permitiu
que a pessoa trouxesse todos os problemas dela e tacasse em cima de você, porque você é a pessoa que resolve sempre para ela. Então, um problema a mais ou a menos não vai fazer diferença. Então, se analisar, se olhar, se conhecer é muito importante para a gente não se colocar nessa posição de disponível a resolver tudo para todo mundo e não resolver nada para a gente.